O nosso intuito é fazer que você venha conhecer o mundo espiritual, venha identificar o inimigo, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, é uma batalha e a gente tem que conhecer o inimigo que está atuando. Então, por isso que nós temos que conhecer as trevas, nós temos que estar entendendo. Jesus Cristo, ele fez a pergunta do nome dos demônios também, né? Ele perguntou lá para o homem de Gadara, perguntando, qual que é o seu nome? Então nós temos que entender que temos que conhecer os inimigos, tem que conhecer a maneira do que ele trabalha, qual que é o demônio que está agindo na vida de uma pessoa. Então, pode ser até mesmo para a sua vida, você que está acompanhando a primeira vez, ou até mesmo você que quer ajudar mais pessoas a se libertar. E o que liberta é a palavra. Então, tudo que nós vamos mostrar aqui é pela palavra, pela direção do Espírito Santo, para que as pessoas venham crescer. Então, também a visão geral disso, deste módulo, do terceiro módulo, ele que muitos dizem que na nomenclatura não é bíblica. Que não tem na Bíblia a nomenclatura. Então nós vamos estar mostrando biblicamente os espíritos atuando nas pessoas e as classificações, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vamos ver aí agora os nomes dos demônios e deuses pagãos na Bíblia. Por que é importante a gente identificar isso? Para a gente entender também que desde aquele tempo, desde aquela era, já existia demônios atuando na vida das pessoas. E desde aquela época lá, já tinha deuses pagãos. E nós vamos ver aí, vamos estudar cada um deles, vamos estar passando em cada um deles e vendo conforme a palavra de Deus, mostrando para vocês que existe sim aí coisas que as trevas fazem. As trevas, ela faz isso e nós vamos estar vendo cada um deles. A primeira parte aí, amados irmãos, eu vou mostrar para vocês aí, nós vamos estar falando sobre os deuses, né? Vamos estar falando aí sobre demônios e deuses. Eu quero falar para vocês aí o primeiro demônio, um dos demônios que muitos conhecem, né? Que o povo adorava, era Baal. Muitos dizem Baal é Senhor, sim. O significado da palavra Baal é Senhor, mas com letra minúscula, não com letra maiúscula. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é Senhor com letra maiúscula. Sempre quando a Bíblia fala Senhor em letra... sempre quando a Bíblia fala com a letra minúscula, Deus, né? A gente tem que entender que é Satanás, é Deus desse século. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja resplandecer a glória de Deus. Então aí, biblicamente, Baal é o nome de um Deus pagão, de um Deus estranho, que a gente vai ler lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Pois tornou a edificar aos altos a Ezequias. Deixa eu parar aqui, para não conseguir ler. Pois tornou a edificar aos altos a Ezequias, seu pai. Havia destruído e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo todo o exército dos céus e o serviu. Veja que agora um dos reis de Israel está se prostrando ao rei Baal, né? Um Deus que não era de Deus, então Deus ele abomina isso. E normalmente a gente vai ver aí essas imagens, essas esculturas todas são mistura de homens com animais ou até mesmo animais. Então nós temos que ver aí bezerro de ouro, são animais que os homens colocam como ídolo. Veja que a gente também tem aí Astarote e Milcom, lá que Salomão, um também dos reis separado por Deus, filho de Davi, ele foi lá e adorou a eles. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Veja que Salomão, um homem que adorou a Deus, né, que pediu sabedoria a Deus, não usou da sua sabedoria e começou a adorar outros deuses, adorou imagens e esculturas, e aí a gente vê que essa deusa aí é uma deusa que é da sedução, Astarote ali com os seios de fora, terrível abominação ao Senhor. A gente vai ver também Baal Berite, um também dos deuses, né, que o povo adorou erroneamente, em Juízes, capítulo de número 8, versículo 33. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir os seus filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal Berite por Deus. Veja que Baal Berite, eles colocaram ali por Deus. Então nós temos que entender aí, amados irmãos, que são tudo abominações ao Senhor. Baal Berite, Astarote, são deuses aí pagão que o povo estava idolatrando. Então Deus ele nunca gostou dessas idolatrias, imagens e esculturas, e Gideão morreu, o povo voltou a se prostituir. Então isso daí é prostituição, adorando outros deuses, né? Então a Bíblia mostra aí deuses estranhos, e é sempre perante a imagens e esculturas. E Deus sempre exortou o povo. Nos dias de hoje ainda existem pessoas que adoram esses deuses, que são imagens, que são esculturas. Ainda existem pessoas adorando imagem de que não fala, imagens que não olha. Então existe isso no catolicismo romano, que acontece nos dias de hoje, muitos católicos adorando imagens e esculturas, e isso são abominação ao nosso Deus. Vamos estar então vendo aqui, amados irmãos, outros deuses aí. Vamos falar agora então de demônios, né? Isso aqui é um demônio. Olha só, que a Bíblia vai falar o nome de um demônio. Muitas pessoas dizem, não, o demônio não tem nome, os anjos não têm nome, tem sim nome. A Bíblia vai falar acerca do Apolion. Apolion ou Abaddon. Olha só, Apocalipse capítulo 9, versículo 8. E tinha sobre eles, como o seu rei, o anjo do abismo, cujo o nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Veja aí que a Bíblia está mencionando que existe um anjo das trevas, um anjo do abismo. Então tem um anjo aí do abismo que é Abaddon e Apolion. Então, ó, veja que esses anjos aí são anjos que não provêm de Deus. Em nome do Senhor Jesus, são anjos que não glorificam o nome de Deus, não exaltam o nome de Deus. Então, amados irmãos, existe aí nomenclatura pela Bíblia. Isso tudo eu estou mostrando para vocês pela palavra, porque muitos dizem que na libertação o demônio não tem nome, não tem isso, mas sim a Bíblia relata. A Bíblia vai relatar também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 27, que eles estavam adorando a deusa Diana de Efeso. Olha só, não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de um próprio templo da deusa Diana ser estimado a nada.
e ser mesmo destruída a majestade daquela que é de toda a Ásia e o mundo adora. Veja que naquela época toda a Ásia, todo mundo adorava essa deusa, a deusa Diana. Então ela tinha um templo onde as pessoas faziam teatro e o apóstolo Paulo foi lá pregar, anunciar a palavra de Deus. E quando ele foi pregar, ele viu lá que estava adorando a deusa Diana. E veja que a Ásia adorava, toda a Ásia e o mundo. Então veja, irmãos, que são coisas aí, abominações, e naquela época lá, o apóstolo Paulo já estava pregando contra. Então, veja que nós temos que entender isso, que existe aí o nome da deusa, e a gente sabe que esses deuses aí estranhos são todos deuses pagãos, são demônios. É necessário que a gente venha entender isso e aprender também no mundo espiritual. Veja também que Beelzebu é o nome de um demônio, Beelzebu, que foi falado lá, até mesmo para Jesus, que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Então, amados irmãos, nós temos que entender que existe o nome, existe a nomenclatura, existe isso no mundo das trevas. Não deixa Satanás enganar, porque muitos dizem que não tem nome demônio, muitos estão dizendo que não tem, então não conhece a Bíblia. Tem que rasgar isso, porque a Bíblia vai nos dizer que existe isso. Olha só, que disse Mateus, capítulo de número 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram, este não expele demônios pelo seu poder, pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Veja então, irmãos, que existe sim isso no mundo espiritual. Acusaram até mesmo Jesus de Beelzebu. Por que eu falo do Beelzebu? Porque eu coloquei aqui Beelzebu. Beelzebu hoje é adorado na maçonaria. Hoje é o bode aí adorado. Veja ali que é mistura sempre de um corpo de um homem com um animal. Veja que esses demônios aí são tudo assim, demoníaco. Então nós temos que ver que o Beelzebu ele está muito claro aí para nós nos últimos dias. E a gente vê aí a maçonaria adorando a Beelzebu, as pessoas adorando a Beelzebu, e eles trabalham tudo em oculto. E nós estamos aqui para trazer a verdade, trazer aquilo que estava em oculto, as luzes. Amados irmãos, mais um Deus estranho aí, né? Em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 31, os aveus fizeram ninfas a Ataque e a Sefarvitas queimaram seus filhos. E a Adrimeleque, demônio Adrimeleque, veja esse demônio, e Anameleque, deuses, e serviram. Amados irmãos, então, o que acontece? Eles fizeram aí, então, deuses, né? Veja também aqui em 2 Crônica, capítulo de número 15, versículo 16. O rei Asa, depois de também Maaca, a sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, portanto, ela havia feito a Zera, uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Veja que o rei agora foi lá e quebrou, o rei Asa quebrou essa imagem, que é abominação ao Senhor. Então, Azera, uma das deusas aí também, e a gente vê até tem um carro chamado Azira, que é tudo alusão, tudo mensagens subliminares também, que Satanás, ele ainda usa, utiliza no mundo, para que os homens venham adorar aquele carro, para que aquele carro venha a ser vendido. Então são tudo alianças que os homens fazem, que estamos vivendo aí nos mundos nos dias de hoje. Vamos ver também Sucote Benote, que também em 2 Reis, no livro de Reis, no livro de Crônicas, vocês vão encontrar diversos deuses aí estranhos. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, e de Cute fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. 2 Reis 17:30. Veja, amados irmãos, que o povo ele sempre necessitou de ter um Deus que ele possa enxergar. Porque, na verdade, o nosso Deus ele é espírito, a gente não consegue ver ele. E a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, né? Então, nós temos que entender que é pela fé que Deus ele se questiona. Então, o povo tem que fazer aqui uma imagem, uma escultura. Tem que fazer algo para acreditar. Porque, mesmo que aquele Deus não faça nada, não haja nada na sua vida, as pessoas têm que fazer essas idolatrias. Então, hoje a gente vê aí a Aparecida do Norte, que é adorada aí lá para o Nordeste. A gente vê aí imagens de Iemanjá, que eles fazem adoração aí no mar. Então são todos demônios, são todos deuses que estão operando também no nosso meio nos dias de hoje. A gente vê aí a rainha do mar, que eles chamam hoje aí como Iemanjá, mas são deuses estranhos, deuses que não devem ser adorados. A gente vê Nossa Senhora dos Navegantes, são deuses estranhos. Nossa Senhora de Fátima, são todas imagens e esculturas que o Brasil, que tem essa idolatria hoje de adorar aí através do catolicismo, tem Santo Expedito, tem a cidade aí do Padre Cícero. Então, tudo isso são abominações a Deus. Então, se você tem um familiar, um parente católico, alguém, por isso que é importante você entender isso e ver esse vídeo, passar esse vídeo, ler e pegar esses ensinamentos, porque isso são, os demônios eles usam daquela imagem, daquela escultura para estar dentro daquela casa, para que as pessoas venham ter um vínculo. E vocês viram que, normalmente, quando eles têm um vínculo com esses demônios, com essas imagens, com essas esculturas, a gente vai instruir, eles ficam bravos. Eles defendem aquela fé desinteligente, porque é uma fé que eles têm, só que é uma fé desinteligente. Eles têm a fé em deuses estranhos, eles têm a fé em imagens, mas no momento que eles executaram a sua fé em Cristo Jesus, que é a perfeita a criação, que ele é o perfeito Deus, o Deus verdadeiro, então assim, através de Jesus, eles têm a vida transformada, recebem o Espírito Santo, recebem o renovo. Eu também já fui adorador de Nossa Senhora de Fátima, já adorei imagens e esculturas, porque eu servi o catolicismo. Então, são cegueiras espirituais que não deixam, que Satanás não deixa com que a gente venha adorar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então deve ser quebrado, deve ser tirado, deve ser retirado das casas, quebrado. Aquela pessoa deve quebrar o vínculo com as trevas. Vou passar mais aí, demônios aí, então, que não agradam a Deus. A gente vai ver aí Baal Beor, veja aqui também, Baal Beor em Números, capítulo de número 25, versículo 2, ó. Baal Beor são deuses que fizeram também. Na Bíblia, em Números, você vai poder encontrar. Em 2 Reis, capítulo de número 1, versículo 2, eles fizeram também agora Baal Zebulote. Veja que Baal eles colocam lá para botar Senhor Zebulote, Senhor Beor.
tudo para que venha eles adorar, eles têm aqueles deuses, mas são tudo deuses pagãos que não prevaleceram. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque muitas das vezes a gente não vê pessoas adorarem mais essas imagens. A gente não vê mais a imagem de Baal e alguém a servir a Baal. A gente não vê mais a imagem deles, a escultura deles. Porque são deuses mentirosos, que não prevaleceram, que caíram no conceito da humanidade. Mas se parar para analisar o nosso Deus, desde essa época da Bíblia, ele sempre foi o Deus verdadeiro, que prevalece até hoje. Veja que Cristo prevalece até hoje. Veja que o Espírito Santo prevalece desde do princípio. Veja que desde o princípio o nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, prevalece. A ciência busca encontrar uma forma do que o homem não foi criado por Deus, mas até hoje não consegue. Então veja que o diabo ele tenta desmascarar, mas veja que o reino das trevas ele nunca prevalece. Por isso que tem que ter diversos deuses. E nós não, nós adoramos um só Deus que prevalece na nossa vida, que nos dá vitória, que faz com que a gente venha vencer, que faz com que a gente venha ser lapidado, que faz com que a gente venha ter uma experiência. Uma das experiências que nós temos em conhecer Jesus é o Espírito Santo vivo dentro de nós. A gente recebe a presença de Deus que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa alma, que muda a maneira que nós falamos, que muda a maneira que nós portamos, como nós temos uma comunhão com Deus verdadeiro, um Deus que o apóstolo Paulo pregou em Atenas, dizendo ao Deus desconhecido, que eles não conheciam, mas no momento que a gente conhece a Deus, ele manifesta o seu poder, a sua glória dentro de nós. Nós temos que entender, amados irmãos, que o nosso Deus ele tem uma humildade tão grande, porque a humildade de Deus faz com que a sua grandeza seja perfeita. Veja que Deus Pai, o Todo-Poderoso, ele foi humilde em nos gerar. Ele poderia criar o homem também, assim como criou o animal, pela palavra. Mas não, Deus ele primeiramente nos amou, que a Bíblia vai nos dizer que o trono de Deus é no céu e o descanso dos seus pés é na terra. Então, para Deus criar o homem, ele teve que se inclinar. Deus se inclinou, pegou a terra e fez nós com as suas próprias mãos. Pegou do barro, do pó da terra, misturando com a água, que é a fonte da vida, e aí soprou o Espírito Santo. Então veja que Deus ele fez com suas mãos, a sua humildade. E Deus é tão humilde que mesmo no fim dos tempos ele resolveu enviar o Espírito dele para habitar dentro de nós, que somos seres miseráveis, seres pecadores. Então veja que a grandeza de Deus está na sua grande e infinita humildade. Então a gente não precisa mais de práticas de rituais satânicos, rituais ocultos, para chegar à presença de Deus. A gente sente a presença desse Deus verdadeiro ao estar em comunhão, em oração sincera, em vida sincera. O nosso Deus ele é tão simples e a sua simplicidade se torna tão grande, porque para nós chegarmos a Deus, basta nós abrir uma consagração, um jejum, crucificar a carne, orar, ter vida com Ele, ter um coração sincero que a gente recebe a presença de Deus. A gente renuncia às coisas do mundo para se aproximar de Deus. Veja a humildade do nosso Deus e a grandeza do nosso Deus. Então veja que Deus Pai Todo-Poderoso, para nos criar, para nos gerar, ele se humilhou, ele se rebaixou e pegou o pó da terra e nos criou. Também Jesus, ele se esvaziou da sua glória, para agora também ser como nós, para ter uma natureza carnal, para sofrer com nós. Veja a humildade dele. Ele desceu do trono dele, ele saiu do trono dele, esvaziou da glória dele, para sofrer as mesmas coisas e os mesmos sofrimentos, os mesmos sentimentos que a gente teve, porque Jesus ele chorou, Jesus sentiu a sua alma angustiada, Jesus sentiu dores, Jesus ele sentiu aí agora a rejeição, Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, Jesus foi dito que ele estava expulsando por demônios, Jesus foi perseguido, Jesus passou por todos os sofrimentos. Então veja a grandeza de Deus, que ele é um Deus que se rebaixa, um Deus que se humilha perante nós, um Deus que se humilha para manifestar a sua grandeza. E também a gente não pode esquecer a humildade e a grandeza do Espírito Santo de Deus, que ele desceu e repousou sobre Jesus, desceu e repousou sobre diversos profetas, e hoje, irmãos, ele repousa sobre nós. O Espírito Santo também, ele desce do céu e com uma humildade grande para habitar dentro do nosso ser, para transformar a nossa vida, porque eu não sou merecedor da presença de Deus, você não é merecedor da presença de Deus, e nós somos uma geração também abençoada. A gente não viu Jesus ser crucificado, a gente não viu os milagres de Jesus, a gente não viu Deus abrir o mar, mas a gente tem o privilégio do que o povo de Israel não teve, de receber a presença de Deus dentro de nós. A gente tem o privilégio do que os discípulos não tiveram no momento, do que as pessoas não tiveram lá no momento em que Jesus estava curando, estava fazendo milagre. O povo, aquela multidão, aqueles que viram Jesus multiplicar o pão, eles não receberam a presença do Espírito Santo, porque eles crucificaram a Cristo, não aceitaram Jesus. Mas agora nós, que adoramos a Deus, temos o privilégio também de receber a presença do Espírito Santo. Veja que aí, ao receber a presença do Espírito Santo, Cristo vive em nós, e todos os milagres que Deus praticou com o povo de Israel passam a se tornar vivo dentro de nós, e a gente passa a crer neste Deus maravilhoso. Então nós somos uma geração também privilegiada, porque hoje temos a presença de Deus. Lá naquele tempo no deserto, o povo não tinha a presença de Deus. Naquele tempo que Jesus estava pregando lá o Evangelho, o povo não tinha o Espírito Santo, a presença de Deus, mas hoje nós podemos estar buscando a presença de Deus. Então você tem que buscar, você tem que zelar pelo Espírito da promessa que Deus enviou para nós, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos estar então vendo mais outro demônio descrito na Bíblia, que Deus vai aniquilar no final. Leviatã. Leviatã é um demônio que está no fundo do mar. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Veja que a Bíblia relata que tem um dragão aí no fundo do mar, um Leviatã, um demônio, que vai ser ferido, vai ser castigado. Até os dias de hoje, ninguém conseguiu chegar ao mais profundo do mar. Então, se o homem chega lá na profundeza do mar, o homem acaba morrendo com a pressão, então nem submarinos acabam explodindo. Então, o mar aí, o homem não consegue chegar até lá. Então, a Bíblia relata que tem um demônio chamado Leviatã, que está lá no fundo do mar. Esse demônio, assim como os outros demônios, são espirituais, mas no livro aí de Apocalipse, o mundo espiritual vai ser aberto, os demônios vão vir diretamente do inferno para matar, para destruir, para terminar com as pessoas. Veja aí um outro Deus que Jesus ele falou, que hoje também é um Deus que é adorado por muitos, Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar mais o outro. Decidirá e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que então tem Mamon, que é um Deus que também nesse século muitos têm servido. Muitas pessoas vão para buscar a bênção, muitas pessoas vão para buscar o carro, muitas pessoas adoram aí Mamon e deixam de adorar a Deus. Esse espírito maligno é o espírito que eu estou dentro das igrejas, porque o dinheiro está envolvendo tudo. Hoje, a roupa que era para entregar para os pobres, as igrejas estão fazendo brechó, estão fazendo bazar. Veja que hoje tem cantina, hoje a igreja virou comércio. Hoje a pessoa que está louvando a Deus, ela louva, mas já está com 10 CD para vender na porta da igreja. Hoje a pessoa que está louvando a Deus, ela louva, mas cobra para louvar. Muitas pessoas cobrando para louvar. Hoje tudo na igreja influencia dinheiro. Então é isso que Jesus ele disse, estão adorando a Deus Mamon. Os anjos não cobram para louvar a Deus. Então o Deus Mamon entrou dentro da igreja, através também aí de pastores que não exortam o povo, que cobram só dízimo de ofertas. As igrejas estão lotadas por voto. Então voto. Pregadores estão com o coração no dinheiro. As pessoas, os pastores, as igrejas com o coração no dinheiro. Então eles estão querendo agradar mais a Mamon. Vai falar para essa igreja tirar a cantina. Vai falar para essa igreja tirar o voto. Vai falar para essa igreja tirar agora os votos, tirar as cantinas, parar de vender CD no templo, de trazer pregador que cobra dinheiro. Vai dizer para esses pregadores aí não cobrar mais de pregar o evangelho. Negativo, eles não vão querer. Eles não vão querer porque já foi pregado. Já foi pregado, foi anunciado que não pode. Jesus, aonde ele ia, ele não cobrava para pregar. Pedro não cobrava para pregar. Então aquele que cobra para pregar, ele não tem amor às almas. Porque a alma que está ali na igreja, ela está precisando de uma palavra. A alma que está ali na igreja, ela está precisando ser liberta. Ela está precisando receber palavras que vão edificar a sua vida. Então a gente vê aí nos dias de hoje, se aquele homem que está pregando, cobrando 20 mil, se não pagar 20 mil, se não pagar 2 mil, se não pagar um bom hotel, se não pagar um bom terno para ele, se não tiver um bom dinheiro, ele não prega a palavra. Então ele não tem amor à alma, ele está com amor ao dinheiro. Isso que a gente tem visto aí neste evangelho brasileiro e no mundo. O evangelho da prosperidade, adorando mais a Mamon e não adorando. Veja que a gente vê também até mesmo no YouTube hoje, todos os vídeos aí a gente vê no mês, tem pessoas pedindo dinheiro, pedindo carro, pedindo Kombi, pedindo casa, pedindo tudo, mas não querem orar pela vida das pessoas, não querem dar um ensinamento, não querem estar buscando, estão preocupados somente com a vida financeira da igreja e não preocupados com as almas. Então não estão preocupados com a igreja física, não estão preocupados em crescer a obra física, estão preocupados em crescer somente o canal, estão preocupados em crescer somente o seu canal no YouTube para ganhar dinheiro do povo. Mas nós estamos aqui para alertar, não para contenda. Nunca abrimos este canal para fazer contenda ou falar mal de algum irmão. Estamos aqui para abrir a visão espiritual do povo, porque o Mamon ele tem dominado até mesmo a igreja, tem dominado também a obra de Deus no todo, porque nós estamos aqui também, aqui a igreja, onde tem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, como nós reunimos ali está. Eu quero dizer para vocês também, amados irmãos, que existe um demônio chamado Júpiter. O demônio chamado Júpiter, ela vai dizer assim, ó. E Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este é o principal portador da palavra. Eu quero dizer para vocês aqui, amados irmãos, por que eu botei ali Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e 19. Veja que Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra, e Paulo pregava a palavra, e ali Deus começou a operar milagres. Ali Deus começou a operar maravilhas. E aí, o que aquele povo fez? Aquele povo começou a idolatrar Paulo. Começaram a idolatrar Barnabé. Isso é similar aos dias de hoje. Hoje a gente vê um pastor que é usado, ele usado na cura, usado na libertação, usado na pregação da palavra, e o povo idolatra. Veja que aí são deuses aí também que o povo lá estava idolatrando ao invés de se converter a Jesus, ao invés de ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, as pessoas estão tendo comunhão em adorar a homem. Então chamaram Paulo e Barnabé para o quê? Para adorar, e eles negaram isso. Eles não receberam essa adoração, colocaram eles como Deus. A Bíblia vai nos dizer que até mesmo Pedro, quando pregou, ele falou, por que vocês estão maravilhados com isso? Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus. E muitos desses líderes espirituais, eles querem receber o que é a adoração. Existem pessoas que adoram aí diversos homens, que nem existem pessoas que adoram, pensam que vão ser curados somente por aquele pastor, dizendo, eu preciso de uma oração forte, se aquele pastor orar, eu vou ser curado. Existem pessoas que até nos dias de hoje me ligam pedindo o número de pastores para que eles venham orar, achando que o pastor vai fazer diferença na vida deles. Irmãos, nós temos que ser claro, isso daí é uma adoração também, no meio evangélico, no meio gospel. São coisas que estão acontecendo e esses homens adoram ser adorados, porque eles não ensinam as pessoas a não adorar, eles ensinam a adorar a eles. Eu vejo aí heresias de pessoas indo no templo, querendo tocar em diversas coisas, para achar que ali vai ser curado, cajado, estão indo lá para tocar no homem, achando que o homem vai curar. Não, a Bíblia vai nos dizer que é Jesus que vai curar, Jesus que vai libertar. Então tem pessoas adorando altares, tem pessoas adorando placas, adorando ministério, adorando tudo isso. E isso que aconteceu na Bíblia, eu deixei bem claro aqui, porque aconteceu naquela época, e isso tem acontecido dentro da igreja, e Deus ele não quer, ele abomina essas práticas. E tudo isso que nós estamos falando é para que os seus olhos venham enxergar. Nós temos que entender que ninguém é maior do que ninguém. O reino dos céus, ninguém é maior do que ninguém. O maior ele deve sempre servir o menor. Se o maior ele deve servir o menor, por quê? Porque ele tem que estar buscando, orando, jejuando para ajudar as pessoas também a crescer espiritualmente. Em nome de Jesus.